Hi guys, how's it going? I hope fine. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre prepositions. Então, como eu disse na aula passada, as prepositions elas são muito importantes. E geralmente vocês têm muita dúvida, né, com prepositions, justamente por serem muitas e porque muitas delas possuem muitas funcionalidades. Então eu pensei, como que eu posso fazer para que vocês entendam melhor as prepositions e para que vocês não errem mais as prepositions. Então a primeira coisa que eu pensei é que as prepositions, elas são uma espécie de tempero para a língua. Então vamos supor, quando você fala let's clean the house, agora que a gente está na quarentena, né? Tá todo mundo limpando a casa direto, né? Para passar o tempo. Então você fala let's clean the house. Tá errado, tá certo, tá super certo, tá gramaticalmente certo. Só que quando você diz let's clean up the house, é como se você desse um gostinho a mais para aquilo que você está falando. Deu para entender então como que funciona as prepositions? Então vamos lá, eu vou dar mais um exemplo. Você tá com saudade daquele teu amigo, né? A quarentena acabou e aí você liga para ele e fala: fulano, come to my house. Teacher, tá errado? Não, não tá errado. Mas aí, se você ligar para ele e disser come on over to my house, é muito melhor. It's much better, ok? Então, hoje nós vamos ver as prepositions que são mais usadas, que é o in, o at e o on. E é justamente essas três que representam a maior dificuldade para quem está estudando o idioma. Então vamos lá. In, at e on. Vou começar pelo in. Então o in é o mais genérico, se é que eu posso falar assim, de todas as prepositions, porque a gente usa o in para quase tudo. Então, por exemplo, eu quero dizer que eu moro na Austrália. Então, esse na Austrália, a gente vai usar o in. Então, I live in Australia. Eu quero dizer que meu amigo Bob, ele mora no Brasil. Então, vai ficar my friend Bob lives in Brazil. Ok? Então, o in a gente usa para a gente referir a cidades, a países, né? Até mesmo bairros que a gente mora. Então, a gente usa o in. A gente também usa o in para a gente se referir a datas. Por exemplo, ano, principalmente a ano. Year. Então, eu quero dizer que eu nasci em 1997. Eu vou dizer I was born in 1997, ok? Eu quero dizer que, vamos supor, minha filha nasceu em 2020. My daughter was born in 2020, ok? Então, a gente usa o in também para a gente se referir a ano, tá? Também usamos o in quando a gente quer se referir a décadas, tá? Decades. Então, in the 80s, in the 90s, ok? Nos anos 80, nos anos 90, tá bom? A gente também usa para século. Então, no século 21, in the 21st century, ok? A gente usa o in também. Usamos o in para falar dos meses, mas apenas os meses. Eu quero falar assim, eu vou viajar em novembro. I'm going to travel in December. Sorry, in November, ok? I'm going to travel in November. Ou vou falar que eu não vou viajar em dezembro. I won't travel in December, ok? Nós também usamos o in quando a gente vai falar dos períodos do dia. Por exemplo, de manhã, à tarde, à noite. Então, in the morning, in the afternoon. Okay? Agora vamos para o on. O on, eu vou sempre usá-lo para datas específicas. For example,
on April 2nd, né? Dia 2 de abril, ok? On April 2nd. Também vou usar para datas específicas como holidays, mas essas datas específicas, que são geralmente feriados, né, coisas assim, eu só uso on quando eu tenho a partícula day. Então, on Christmas Day, ok? On Valentine's Day, ok? On Easter's Day, ok? Se não tiver o day, eu não vou usar o on, eu vou usar o at. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ok? Também vou usar o on para falar dos dias da semana, week. Então, por exemplo, on Sunday, on Monday, on Tuesday, ok? On Friday. Vou usar o on para poder falar de horários específicos do dia da semana. Por exemplo, on Friday night, on Saturday night, on Tuesday morning, on Wednesday afternoon, ok? Também uso on para nome da rua, street, para o nome do bairro, neighborhood, para nome de avenida, avenue, e para nome de praça, square. Então, por exemplo, I live on Princess Isabel Street. I live on Princess Isabel Street, ok? Também vou usar para bairro. E também, como eu disse, para avenida e praças. Então, I live on Times Square, ok? E finalmente o at. O at nós usamos para tudo que se refere a time. Então, at midnight, at midday, ok? At night. Também uso at para horário específico. I have an appointment at 9 a.m., ok? Ou então, I have English class at 10 p.m., ok? Também uso para dias específicos como at Carnival, at Easter, at Christmas, sem o day, como eu havia dito anteriormente. Também uso para old, para age, então para me referir à idade. At age of 7, at age of 20. Uso também para falar do nome de rua, bairro, cidade, praça, só que com número. Então, I live at 5 Princess Isabel Street, ok? I live at 11 Times Square. Lembra da música What a Beautiful Name, do Hilson? Então, lembra que começa assim? You were the word at the beginning. Então, quando eu falo no começo, at the beginning, eu uso at. Primeiramente, gostaria de agradecer. Então, eu falo, at first, I would like to thank. At first, I would like to thank. Examples com in. My grandmother was born in 50s. He intends to live in Japan. I visit my uncle in Copacabana. Vamos aos exemplos com on. My marriage anniversary is on December 3rd. She lives on Princess Isabel Street. Vamos falar então também sobre o by, que é uma preposition também muito conhecida e que gera muita dúvida também. Então, o by nós usamos para nos referir a por no sentido de agente causador. Então, for example, Hamlet was written by Shakespeare. By Shakespeare. Então, Hamlet was written by Shakespeare. Então, Hamlet foi escrito por Shakespeare, ok? No sentido de agente causador, Shakespeare, ok? Causador, Shakespeare, ok? Também posso usar o by para me referir ao de no sentido de transporte. Então, como assim? Did you go by plane or by bus? Então, você foi de ônibus ou foi de avião, ok? Esse de é no sentido de transporte. Então,
by plane, by bus, ok? By car. Podemos usar o by para falar perto de. Então, por exemplo, let's sit by the window. Let's sit by the window. Então, vamos sentar perto da janela. E os meios de transporte? Os meios de transporte, geralmente a gente usa o on. Então, on the bus, on the train, on the ship, ok? On the plane. Mas o car, a gente usa o in the car, ok? Também podemos usar o by para meios de transporte, assim como eu disse anteriormente. Mas você sabe a diferença? Então vamos lá. Se alguém perguntar assim para você, where are you? Você pode responder, I'm coming up. I'm on the train. Ou I'm on the bus. Ou I'm in the car. Ok? No sentido de que você está dentro daquilo ali. Ok? Agora, se alguém perguntar assim, how do you usually go to school? Ou how do you usually go to work? Você pode responder, I usually go by foot, ou by bus, ou by car. Então, como você costuma ir para o trabalho ou para a escola? Eu costumo ir a pé, by foot, ou costumo ir de ônibus, by bus, ou de carro, by car. Então, that's it. Por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, achou que deu para entender, deixa o seu like. Compartilhe com o seu amigo que tem dúvidas com prepositions, ok? E have a nice day. See you and study hard.